Nós pegamos agora uma outra fonte real para consertar. Essa fonte não está funcionando. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer os testes. Observem aqui um detalhe importante. Cada fonte de computador, primeiro, é indicado pela sua potência máxima que ela pode fornecer ao micro. No caso dessa fonte, é 400 watts. Tem fontes que chegam a 500 watts, 600, 550. E cada fonte tem que ser usada de acordo com a potência do computador que ela vai alimentar. Computadores com processamento mais rápido, com uma melhor placa de vídeo, com um hardware mais avançado, mais elaborado, necessitam de fontes de maior potência. Computadores mais simples, com menos capacidade de processamento, a placa de vídeo mais simples, necessitam de fontes de menor capacidade de corrente. É claro que, quanto maior for a potência máxima da fonte, mais cara ela vai ser. Vocês podem observar que aqui nós temos as tensões que saem da fonte e a corrente máxima que cada linha daquela pode oferecer. Vocês podem observar que as fontes positivas, 3,3, 24 amperes, 5 volts, 28 amperes, 12 volts, 10 amperes, a outra 12 volts, 16 amperes. Então as fontes positivas todas têm capacidade de corrente bem alta. Agora, já as negativas, o menos 5 ou menos 12, 600 miliamperes cada uma. Que as fontes negativas, os circuitos do computador que trabalham com as fontes negativas são de baixíssimo consumo. E aqui a fonte do standby, que é de 2 amperes a capacidade de corrente dela. Então, resumindo, na fonte nós temos a máxima potência que ela pode oferecer ao computador, e em cada linha de mais B e menos B nós temos a corrente máxima que pode circular por ela. Então, como vocês podem observar aqui no conector principal, colocando o lado da trava para sua frente, da direita para a esquerda, o quarto fio é o fio PS1, que no caso aqui é verde, e na maioria das fontes ele é de cor verde. Então você curto-circuita ele através de um pedaço de fio, um pedaço de solda, com um dos terras que estão próximos. Aqui, ó. E aí a fonte deve funcionar. E vocês podem observar que a fonte já está ligada, já está alimentada. Tá vendo? Não funciona. Não gira o ventilador. Nós vamos medir agora as tensões que saem pelos conectores. Então observe aqui, ó, no fio amarelo, que é o fio do 12 volts, nós não temos tensão. E nem no fio vermelho, que é o fio dos 5 volts. Também não tem tensão. Isso já indica pra gente que a fonte não está mesmo funcionando. Essa fonte tem um diferencial em relação àquelas outras que a gente trabalhou, é que ela possui um conector para alimentar o SATA, o HD SATA, que são os HDs mais modernos, e os gravadores de DVD de SATA. Também tem o conector SATA. Para desmontar a fonte, tal qual as outras que a gente já explicou, basta você remover esses 4 parafusos e desencaixar a tampa. Um detalhe importante também em relação às fontes, quando você pega para consertar, a fonte pode estar cheia de pó, e normalmente é isso que acontece, porque o computador acumula muita poeira. Então, antes de você mexer em qualquer coisa aqui, você pode pegar um pincel ou um compressor de ar, um jateador de ar, para tirar toda essa sujeira aqui da placa. Olhem a diferença depois que foi feita a limpeza. Tá vendo? Agora dá pra gente enxergar os componentes e trabalhar mais facilmente. Vocês podem ver que, embora seja uma fonte com a parte externa diferente das outras e tudo mais, mas os circuitos básicos aqui são os mesmos. Aqui o fusível, os filtros de rede, a ponte retificadora, os 2 capacitores de filtro, a chave 110/220, que nessa aqui tem a chave. Aqui nesse setor fica a fonte do standby com o transformador chopper menor, o transformador driver, o transformador chopper da fonte principal, os transistores de chaveamento da fonte principal, o transistor de chaveamento da fonte do standby, os diodos retificadores das tensões de 12 volts, 5 volts, 3,3 volts. Aqui os capacitores de filtro e as bobinas que ficam na linha de mais B, que vão alimentar o computador. Aqui o SEI oscilador de PWM. No caso dessa fonte, utiliza o KA7500, que também é um SEI bastante usado em fonte chaveada, junto com o TL494. Aqui um outro SEI menor que gera a tensão do PowerGood, por exemplo. Então vocês podem ver que os circuitos básicos são os mesmos da outra, inclusive o procedimento de conserto também. Agora nós vamos iniciar o conserto dessa fonte. O primeiro passo é fazer aquela inspeção visual, para ver se não tem nenhum componente estufado, estourado, torrado, queimado. Principalmente esses capacitores aqui, ó, que ficam nas linhas de mais B, na saída da fonte. O fusível, se der para você ver o fio. No caso, o fusível dessa fonte é opaco, não dá para ver o fio, então a gente vai ter que testar ele a frio. Mas aparentemente não tem nenhum sinal de queimadura, nem um componente estourado nessa placa.
Feito isso, nós vamos agora para o próximo procedimento. Então, o primeiro componente que a gente vai testar na fonte é o fusível, porque esse fusível não dá para ver o fio dentro. Multímetro na escala de vezes 1. O fusível está inteiro. Agora vamos verificar se a fonte comum está boa. A fonte comum vai até os dois capacitores eletrolíticos grandes. E em cada um deles nós devemos ter uma tensão em torno de 150 volts. Então, vamos observar aqui, ó. Aqui nós temos nesse capacitor 150 volts e nesse outro 150 volts. Isso indica pra gente que a fonte comum está funcionando. Agora nós vamos verificar se a fonte do standby está funcionando. Colocamos o multímetro na escala de DCV10, como vocês podem ver aqui, ó, DCV10, e vamos medir a tensão naquele fio roxo que é a saída dos 5 volts da fonte standby, que no caso é esse daqui, ó. E como vocês podem observar, nós não temos tensão, ou seja, a fonte de standby não está funcionando, que é a primeira fonte que tem que funcionar. Se esta fonte não funciona, o resto do circuito também não vai funcionar. E aí a fonte não vai conseguir alimentar o computador. Então o problema dessa fonte está no circuito de standby. Essa fonte aqui está completamente parada. Eu vou mostrar para vocês agora como é que você pode determinar se o que parou a fonte foi algum componente em curto ou se foi algum componente aberto. Você vai fazer o seguinte: tira o cabo de força, aí você coloca o multímetro na escala de DCV 250 e mede a tensão nos dois capacitores principais, os dois maiores capacitores da fonte. Vamos ver se nós temos tensão ou não. Lembrando que a fonte está desenergizada. Olha lá. Como vocês podem ver, nós temos praticamente a mesma tensão que tínhamos quando a fonte estava energizada. Ou seja, nesse caso, os dois capacitores vão demorar pra caramba para se descarregar. Se eles demorarem muito para se descarregar, é porque o problema da fonte deve ter sido causado por algum componente aberto. Porque quando é componente em curto, normalmente esses capacitores se descarregam rápido. Assim que você desliga, em pouco tempo eles já estão descarregados. Mesmo quando a fonte está funcionando, depois que você desliga, eles se descarregam mais ou menos rápido. Mas como eles ainda estão carregados, deve ser algum componente aberto que causou o não funcionamento da fonte. Então nesse caso, como a fonte está demorando para descarregar os capacitores principais e a gente precisa trabalhar nela, para não ter perigo de tomar choque, ou queimar o multímetro, ou queimar mais algum componente, nós vamos descarregar os capacitores usando aquele resistor grandão. Você toca nos terminais, deixa alguns segundos, pronto. A fonte já está descarregada. Observem só. Tá vendo? Nós não temos mais tensão nos capacitores. Agora você pode pôr a mão aqui em qualquer lugar, não tem perigo de tomar choque. Então na fonte do standby nós temos o transistor de chaveamento, que é esse aqui, o transformador Chopper, que é esse daqui, esses 4 terminais aqui. Nós temos um outro transistor que forma o oscilador junto com esse. E fora alguns componentes que tem aqui, por exemplo, diodos, resistores. Tem também o resistor de disparo, que pega a tensão da linha de 300 volts e vai alimentar o transistor oscilador. Então nós vamos fazer uma pesquisa aqui dos componentes que fazem parte dessa área. Então agora nós vamos testar alguns componentes aqui na fonte do standby. Vamos começar pelo transistor de chaveamento, que é o maior, que é esse daqui, ó. Multímetro na escala de vezes 1, ponta preta na base, como LNPN, a vermelha nos dois terminais restantes. O ponteiro tem que parar na mesma posição. Daí você deixa a ponta preta no coletor, a vermelha no emissor, e o ponteiro ou não deflexiona, ou se deflexionar tem que ser bem pouco. Nesse caso, normal. Agora nós vamos testar o transistor menor, que é esse daqui, o oscilador. É a mesma coisa, você coloca a ponta preta na base, como LNPN, a vermelha nos dois terminais restantes. Aliás, base desse lado aqui, ó, base aqui. Ele tem que parar na mesma posição. Tá vendo? E a preta no coletor, a vermelha no emissor. O ponteiro não pode chegar até o zero. Isso quer dizer que os transistores estão bons. O transformador Chopper tem esses dois terminais e mais esses dois aqui, ó. O primário e o secundário, também está normal. Agora detalhe, eu deixei solto de propósito um terminal
do resistor de disparo dessa fonte. É um resistor que pega a tensão da linha de 300 volts, que é aqui, e alimenta a base do transistor oscilador e chaveador. E aí a fonte começa a oscilar. Esse resistor aqui é de 470K. Então agora nós vamos testá-lo a frio para ver se ele se encontra em boas condições ou não. Esses resistores de disparo costumam dar muito problema nessas fontes. Então nós colocamos o multímetro na escala de 10K. Eu já deixei o terminal dele desligado para facilitar o teste. Então ele tem que dar algo em torno de 470K, ou um pouquinho a coisa a mais por causa da tolerância. E observe como o ponteiro não mexe, indicando que esse resistor está aberto. O resistor está aberto, a fonte não dispara, não funciona a fonte do standby e o restante da fonte chaveada não trabalha. Aqui é o resistor de disparo que nós tiramos da fonte, escala de 10K, aqui ó. Vocês podem ver que ele está aberto. Então agora nós vamos fazer a substituição e ver se a fonte volta a funcionar. Aqui ó, nós tiramos a capinha e no caso desse resistor, dessa fonte, ele é de 680K, mas isso não faz diferença. O importante é que ele está aberto e tem que ser substituído. E agora nós trocamos o resistor de 680K. Eu havia falado para vocês que é de 470K porque é o mais usado, mas no caso essa fonte é de 680. E agora nós vamos fazer novamente o teste da fonte do standby. Então, como vocês podem observar, nós já temos aqui a tensão de 5 volts da fonte do standby. Agora nós vamos testar as outras fontes. Então agora nós vamos testar as saídas da fonte chaveada principal. Então aqui nós temos a linha de 12 volts, está funcionando. Abaixamos a escala para 10. Aqui nós temos a tensão de 5 volts, como vocês podem observar. Aqui a tensão de 3,3 volts. Também está funcionando normal. E agora nós vamos medir as duas linhas de tensão negativa, a menos 5 e a menos 12. Aqui uma delas, a menos 5. Normal também. E agora nós vamos medir a menos 12. Aumentando a escala. Aqui a tensão de menos 12 volts. Também está normal. E agora nós vamos medir a tensão do Power Good. A linha do Power Good é aqui. E nós temos aí 5 volts. Isso quer dizer que agora a fonte está fornecendo as tensões normais. Nós vamos montá-la e depois nós vamos fazer um teste com ela já montada.